Fala pessoal, bom, dando continuidade, eu olhei aqui o modelo do rosto até o momento e eu percebi o seguinte: eu acho que a gente pode alterar algumas coisas em relação principalmente à parte aqui do queixo. Eu vou jogar aqui um pouco mais para trás, tá? Ela parece, não estava com uma silhueta muito interessante, então preferi jogar um pouco mais para trás aqui o queixo, ok? Essa parte do olho, talvez a gente tenha que alterar também, tá? Eu acho que vale a pena a gente jogar um pouco mais para trás. E aqui só um detalhe, tá, pessoal? Vamos clicar na esfera do olho e clica com o botão direito do mouse e vai na opção de Shade Smooth. Tá? Ele suaviza a malha sem necessariamente nós colocarmos realizarmos aí um remesh ou colocar um outro modificador para aumentar essa malha, tá? Eu acho que para essa visualização, para efeito da etapa inicial, para efeito de teste, é importante que a gente tenha ela já suavizada, que eu acredito que dá uma visão um pouco melhor do personagem, tá? Legal. O que nós podemos fazer agora, então, para começar a criar já alguma fisionomia, alguma expressão? Acho que vale a pena a gente inserir a sobrancelha e acredito que os cílios também, ok? Então, para isso, eu vou retornar então aqui para Object Mode, tá? Então, nós já estamos aqui em Object Mode, Shift A e vou inserir um plano, ok? Então, se vocês notarem, está aqui o plano inserido, porém eu vou rotacioná-lo com a tecla R e depois a tecla X em 90 graus. Deixa eu só verificar um detalhe aqui. Eu acho... Tá, aqui ele ficou com 90 graus, tá? Vou voltar aqui para 0. Vou em Edit Mode com a tecla Tab, R, X, 90, Enter, tá? Não é tão problemático assim, mas como eu havia comentado, tá? Quando precisarmos inserir aqui os modificadores, essa questão da rotação e da translação, é importante que ela esteja zerado para não criar nenhum problema aí na definição do modificador. Até poderíamos zerar essas informações mais à frente, mas é interessante que a gente já faça esse processo para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo aí na execução dessas rotinas, tá ok? Então eu reduzi aqui o tamanho com a tecla S, vou clicar aqui na tecla G e vou colocar aqui um pouco mais à frente, ok? E vou posicionar mais ou menos aonde será a sobrancelha dela. Então vou colocar aqui com a tecla S, vou rotacionar um pouco mais uma vez, e aqui eu vou começar então a mexer ou a movimentar as vértices individualmente, tá? Então selecionei uma vértice, com a tecla G o processo é o mesmo, e aqui então eu vou executar um processo de extrude, que vocês vão mais à frente, a gente vai se deparar com essa ferramenta aí, tá? Esse processo é bem interessante porque eu seleciono algumas dos vértices e com a tecla E eu consigo extrudar, né, esses vértices que estão selecionados, ok? Então extrudo, rotaciono também com a tecla R da mesma forma, R, mais uma vez o R. Vou selecionar só esse vértice aqui, G, ok? Então tenho aqui já mais ou menos o formato da sobrancelha. Porém tem um detalhe, olha só, ele ficou à frente, bem à frente, né, do rosto dela. E aí tem um detalhe, né, pessoal? O objeto da sobrancelha ficou bem mais à frente do que o rosto dela aqui, da malha do rosto. Não tem problema, a gente pode ir em Edit Mode, selecionar todos com a tecla A, arrastar aqui no eixo
Y, rotacionar. Note que eu estou aqui na visão superior, tá? Posso vir aqui com a tecla 7, ou quando eu movimento aqui a viewport, selecionar a tecla Alt, quando ele chega aqui próximo à visão lá superior, ele já fixa automaticamente, ok? Legal? E aí aqui eu posso então em Sculpt Mode e fazer uma leve curvatura aqui na sobrancelha. Perfeito? Além disso, posso retornar lá para Edit Mode, rotacionar e deixar aqui o mais próximo possível. E aí tem um detalhe. Se nós olharmos aqui agora em Sculpt Mode, deixa eu só tentar colocar aqui numa opção que a gente consiga ver. Isso. Vou tirar aqui o rosto dela do fundo, tá? Acho que eu vou tirar o olho também, essa aqui. Pronto. Vou posicionar aqui novamente, tá? Legal. Então a gente está aqui já bem ajustado quanto ao formato dessa sobrancelha. Podemos alterar também no Edit Mode, ok? Caso vocês acham que a quantidade de malha ainda é muito baixa, posso utilizar aquele comando Ctrl R, tá? Para criar uma curvatura um pouco maior. Aqui fazer mais um ajuste. Aqui também. Opa. Aqui também. Aumentando aqui com a tecla S. Legal. Então temos aqui, vou ativar novamente o rosto, cilindro e o olho. E aqui, mesmo assim, se nós notarmos, ela ficou um pouco torta assim, né? Ficou para fora aqui, não está numa posição legal. Uma das ferramentas bem interessantes que a gente pode fazer é adicionar um modificador de deformação chamado Shrink Wrap, ok? Esse modificador a gente pode colocar um objeto como foco para que ele fique na camada superior desse objeto que é o target, né? que é o objetivo ao qual eu estou mirando. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui Target e vou clicar no cilindro, ok? E além disso, eu vou habilitar a opção aqui Negative. E aí ele ficou aqui bem colado aqui, totalmente colado, né? Mas praticamente na mesma camada do rosto, tá? Então a gente não tem uma visão completa do formato dessa sobrancelha, tá? Porque o próprio rosto ali cobriu em algumas partes pela questão da curvatura. Então, além do próprio modificador de Shrink Wrap, a gente pode adicionar um outro modificador, que é um modificador de Solidify. Tá? Então, a gente cria uma espécie de borda para esse objeto. Tá? Então, por exemplo, aqui em Offset, eu posso aumentar um pouco mais, tá? E criar essa borda aqui, que eu acho que é já bem interessante, já fica bem legal para criar esse volume aí da sobrancelha, tá? Então só voltando aqui, apertando 1, para ficar na visão frontal, então tá lá. Se olharmos aqui agora, a sobrancelha está bem no formato, está bem interessante, acho que a gente pode até jogar um pouco mais para trás aqui, tá? Se quisermos também, em thickness, a gente pode aumentar um pouco mais o tamanho dessa sobrancelha, tá? Acho que 0,15 milímetros tá de bom tamanho. Perfeito? E além disso, a gente pode inserir mais um outro modificador de Multi-Resolution ou Subdivision Surface. Eu vou inserir um de Subdivision Surface só para visualizarmos como é que ele está ficando. Acho que ficou legal. Vamos colocar um de Multi-Resolution. E aí eu preciso colocar um Subdivide. Ó,
ficou mais interessante, tá? Porém, se nós olharmos aqui no Wireframe, ele tem uma quantidade maior de subdivisão comparado a, vou tirar aqui, ao Subdivision Surface, ok? Tá? Então essas duas opções nós podemos utilizar. Caso vocês queiram, por exemplo, manter essa parte mais reta aqui da sobrancelha, a gente pode colocar uma outra edge com aquele comando de Ctrl R. Então, se a gente olhar agora aqui, você vê que ele ficou um pouco mais... Vou remover o wireframe, tá? Ficou mais fácil a visualização. Ficou um pouco mais reto agora. Como é que está aqui em relação à nossa referência? Olha só. Deixa eu só tirar aqui o rosto. Tirar o olho aqui também. Olha só, acho que a gente pode ajustar um pouco mais, tá? E aí, para isso, uma das coisas que a gente pode fazer é habilitar essa opção aqui, ó. Tá vendo? Essa opção é bem interessante, que é chamada de On Cage, que a gente consegue visualizar o modificador sem necessariamente a gente estar ali no Edit Mode, com aquela visão mais quadrada, né? É bem interessante também, tá? Eu vou habilitar aqui. Vou subir um pouco mais, acho que eu vou selecionar todas essas edges aqui da parte superior, tá? Subir um pouco mais, ok? Essa ponta aqui eu vou jogar um pouco mais para cá. Vou habilitar aqui novamente a cabeça e o olho. Opa. Legal, ó, se nós notarmos agora, ela já até começa a ganhar alguma expressão, tá? Porém, eu achei que ficou um pouco fina, né, essa sobrancelha. Eu vou aumentar aqui em Thickness, tá? Para ela ter um pouco mais de espessura aqui. Vou colocar aqui 0.25. Legal? E aí, posteriormente, a gente pode voltar aqui em Sculpt Mode e com a tecla G e ajustando. Aí só um detalhe, tá, pessoal? Aqui, o que acontece? Quando a gente tem o modificador de Mirror, ou melhor, de Shrink Wrap ativado, porém não aplicado, ele não permite que a gente modifique, ou melhor, manipule corretamente lá dentro do Sculpt Mode. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar esse Shrink Wrap, tá? Retornando aqui, cliquei nessa seta e vim Apply, retorno lá então para Sculpt Mode, e aí sim eu consigo deixar a sobrancelha mais rente ao rosto. Ótimo, agora sim. Então ele não ficou só naquela camada superior, né? Ela já está. E aí vou só habilitar aqui então na Viewport Shading a opção de Shadow, ou melhor, a opção de Cavity, porém um pouco maior aqui o Ride e o Valley, só para ter uma visão um pouco melhor. Legal. Reduzir um pouco mais aqui. Se vocês quiserem também, vocês podem alterar, tá? Esse material de visualização aqui, tá? Ele não vai ser utilizado para renderização, mas somente para ter uma ideia um pouco melhor. Perfeito? Como eu havia comentado, eu gosto de trabalhar nesse Studio Light aqui. E agora eu vou inserir mais um modificador de Mirror, perfeito? E aí agora ela já começa, já começa a ganhar algumas expressões, tá? Deixa eu tirar o Cavity, reduzir um pouco mais na verdade.
Legal? E aqui eu vou então clicar com o botão direito em Shade Smooth, deixar um pouco mais leve, suavizada essa malha. Legal? Notei que a parte do olho aqui da pálpebra ficou um pouco tremido, então vale a pena a gente fazer alguns ajustes, tá? Legal. Além disso, além da sobrancelha, a gente pode inserir aqui então os cílios, tá? Para que ela tenha mais expressão ainda. Mas vamos só voltar aqui em Wireframe, só para eu ver um detalhe. Fazer só mais uma marcação suave. Aqui com o P de Pinch, só marcar essa concavidade aqui. Aumentar aqui Draw Sharp um pouco mais, até chegar aqui a parte quase, chegando no canto do olho. Novamente retorno para Pinch. Alguns smooths bem leves. Ok? Legal. Então vamos lá. Shift A Mesh Plan. Ok? Tab para entrar no Edit Mode. R X 90. Opa, R X 90. S para escalonar. Vou jogar aqui do lado e vou deixar reservado aqui. E aqui, pessoal, só um detalhe. Vindo aqui em Viewport Overlays, nós temos uma opção chamada Face Orientation, tá? Onde eu consigo visualizar a orientação das minhas faces para verificar se elas estão negativas ou não. Por que isso? Quando eu rotaciono, por exemplo, o plane aqui, só eu voltar aqui para dentro da collection de original. Quando eu rotaciono aqui, veja, na parte posterior é a parte contrária da mesh, tá? É a parte invertida da mesh. E em alguns casos, essa mesh ela fica, quando eu rotaciono aqui, por exemplo, eu vou rotacionar no eixo X em 180 graus. Ela fica em vermelho, ou seja, ela está no lado negativo. Isso aqui, para uma série de outras coisas, pode nos atrapalhar, tá? Então, sempre ficar atento para que ela fique do lado azul, que é o lado correto, tá? Mas eu vou desabilitar aqui para voltar pro material padrão aqui, né, da visualização de Viewport em Shading, mas ocasionalmente vocês acessem então essa opção aqui da Viewport Overlays em Face Orientation. Então, em Edit Mode, eu vou com a tecla G jogar aqui para o lado, vou rotacionar para a visão lateral, jogar um pouco mais para frente e ir para Wireframe, ok? Aí tem um detalhe, eu vou reduzir um pouco mais, posicionar onde vai ser desenhado ali o formato do cílio. Então vou selecionar essas duas edges aqui de baixo. E aí eu já posso até começar a fazer aquele processo de extrude que nós fizemos anteriormente. Então vou apertar a tecla E, S, e começar aqui a rotacionar. E novamente, S, E novamente, S, sempre rotacionando aqui com a tecla R, ok? Então, novamente E, rotaciona com a tecla R, S, reduz. Legal? Então a gente já tem aqui mais ou menos o formato desse cílio dela. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouquinho mais para cima, tá? E vou descer aqui, ajustar, mais ou menos no onde está posicionado na referência, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, inserir
aquele nosso amigo modificador Shrink Wrap, ok? Descer um pouquinho aqui. Se nós notarmos, é aquele mesmo processo, ele está um pouco distante, tá? Porém, eu vou lá em Add Modifiers, Deform, Shrink Wrap e altero o Wrap Method para Project, Negative e Target. Eu seleciono o objeto aqui, o cilindro, né, que é o rosto do nosso personagem. Legal? Vou lá em Add Modifier, Generate, Solidify, mesmo processo, ok? Jogo o offset aqui para 1. Posso marcar aqui ou não Even Thickness, posso deixá-lo desmarcado. E vou colocar aqui para fora, deixa eu ver. Aqui, acho que aqui está legal. 0.21, não, acho que ainda ficou muito. Vou voltar aqui para 0.18. Acho que aqui está bom. Legal? E aí eu posso então aplicar o Shrink Wrap, ok? O Solidify, por hora eu deixo, mas eu aplico o Subdivision Surface. Vou colocar aqui divisão de 2. E vamos lá para Edit Mode e fazer aqueles ajustes que eu havia comentado anteriormente. Vou jogar aqui um pouco mais para trás. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos desabilitar esse cilindro do rosto e o do olho também. E vamos deixar habilitado somente o do cílio. Então vamos colocar aqui um pouco mais para baixo. Você vê que, você vê que ele, quando a gente insere o modificador de Subdivision, ele já muda um pouco, né, a estrutura, onde está posicionado ali a nossa mesh, né? Então vou habilitar aqui o On Cage para ver o formato certinho. Vamos ver se... Ótimo, legal. Aqui eu posso então para Sculpt Mode, jogar um pouco mais para trás. Em alguns casos eu vou precisar mover para frente os cílios, tá? E Solidify eu vou aumentar um pouco mais, porque eu estou achando que ele está muito fininho ainda. Então, vou aumentar um pouquinho. Seleciono tudo em Edit Mode. Vou jogar um pouquinho mais para trás aqui. Reduzir um pouquinho mais. Legal. Aqui, o que eu estou achando? Que a gente pode fazer um pouco diferente, tá? Rotacionar um pouco mais e jogar aqui. Então, Sculpt Mode. A parte do cílio eu posso tirar do rosto e jogar um pouco mais para frente, ok? Que é bem a ponta aqui do cílio. Em Edit aqui eu vou jogar mais para frente, mais para cima um pouco. Deixa eu só ver lá na referência. Select All. Acho que eu posso rotacionar um pouco assim. Isso. Aqui eu vou dar um S. Adicionar essa parte aqui. Jogar um pouco mais para baixo. Diminuir com a tecla S. Mesma coisa aqui.
Aqui embaixo eu posso jogar um pouco mais para cá. Aqui eu vou inserir uma edge com a tecla Ctrl R, ok? Para ficar um pouco mais afinado aqui essa parte, tá? Aqui, se eu aplicar um inflate, eu encho um pouco mais, porém eu acho que não ficou legal. Vou retornar aqui então para como estava anteriormente, fazer mais alguns ajustes. Vou aplicar um Shade Smooth, perfeito. Então a gente já tem aqui a parte do cílio superior. Podemos fazer mais alguns ajustes? Sim. Vamos fazer só mais um teste aqui, jogando essa parte aqui para baixo, similar ao que está ali na referência, para trás aqui também. E essa parte mais para cá. Legal. Vou incluir mais um modificador de Mirror, perfeito, e habilitar aqui a esfera do olho. Legal? Então a gente já tem aqui a sobrancelha, os cílios superiores, e aí a gente já pode depois inserir aqui o cílio inferior, ok? Aí, para esse vídeo, como ele já está com 35 minutos, eu acho que vale a pena a gente já encerrar aqui, tá? Dar continuidade então na inclusão do cílio inferior e também mais alguns ajustes aqui necessários que a gente precise fazer para essa parte superior aqui do olho. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.